A paz do Senhor Jesus, chegamos hoje à lição de número 13, voltados os olhos para a bendita esperança. Nessa feita nós estamos estudando a última lição do primeiro trimestre de 2021, do qual tratamos o verdadeiro pentecostalismo, e nós não poderíamos deixar de tratar o assunto da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entender o que é o arrebatamento, o que é a sua vinda em glória. Como eu disse, nós estamos na última lição e eu sou grato a Deus pela sua vida, que tem nos acompanhado, que tem aqui buscado a sua excelência para ministrar a sua aula ou para edificar o seu conhecimento. Eu gostaria muito que você comentasse aqui, colocasse o seu nome, da onde você é, para a gente compartilharmos aqui e nos conhecermos melhor acerca de onde a palavra de Deus tem sido propagada e ensinada através da sua vida. Como eu disse, nós estamos na última lição desse trimestre, que foi maravilhoso. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou Edivan Campos, sou superintendente da Escola Dominical aqui na Igreja Sede da Assembleia de Deus de Marília, e congrego com o nosso pastor-presidente, pastor Elande Mariano, e é uma alegria tecer aqui comentários sobre as nossas lições CPAD. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos aqui tratar um assunto que é de muita importância para nós que somos pentecostais. Vamos então à lição através dos slides. A lição de número 13, então, ela está nos falando sobre voltar os olhos para a bendita esperança. O que é essa bendita esperança? O que nós vamos tratar desta lição? Aonde os nossos olhos estão voltados? Estão voltados para as coisas do mundo ou para as coisas celestiais? E é isso que nós vamos aprender nessa lição. Nós vamos entender o que é a nossa esperança e no que acreditamos acerca do futuro. Porque em um mundo em meio a tanto caos, os crentes ainda têm uma esperança sólida, eficaz. Qual é essa esperança? É isso que nós vamos tratar nessa lição de número 13. O nosso textuário diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança. Esta palavra aguardando, ela não quer dizer que você está parado sem fazer nada. Ela vem de ter expectativa por algo, nutrir a expectativa por algo. Então, nós estamos nos nutrindo, nós estamos tendo aí expectativa por algo que vai acontecer. E aqui nós temos a bem-aventurada esperança. E o que significa esta esperança? Ela tem a palavra aqui de ocasião ou fonte de glória. Então, nós estamos nutrindo aqui a nossa expectativa por causa de uma ocasião, ou uma fonte de glória. Então, é isso que nós temos que entender, que nós estamos aguardando, nutrindo, porque vai acontecer uma grande ocasião. E aí nós temos o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o meio da nossa salvação. Então, nós estamos aguardando esse meio de salvação, essa fonte, esta ocasião. A verdade prática diz assim: a nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Esta palavra utopia vem de ou mais topos, que significa lugar que não existe. Então, a nossa esperança é algo vivido e é real. E não está baseada em algo que não existe, não é uma imaginação humana, não é algo que nós criamos, não. A nossa esperança está baseada na palavra de Deus e também nas coisas que aconteceram e foram confirmadas na história. Aquilo que Deus disse aconteceu. A projeção profética que Deus fez já se cumpriu em várias partes e ainda falta algumas, é claro, no campo escatológico. Nesta lição, nós vamos falar um pouquinho sobre escatologia, que é o estudo dos últimos tempos. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 1, do verso 6 ao verso 11. Nós vamos tratar aqui
sobre o momento da ascensão de Cristo, no momento que ele está subindo no capítulo de número 1, e os seus discípulos estão preocupados sobre o que vai acontecer sobre o futuro. Então eles vão fazer uma pergunta para Jesus, e pergunta para Jesus: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino em Israel? E aí Jesus vai dar uma resposta. No nosso português vocês não devem saber sobre isso. Ele vai dizer: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então a nossa imaginação, ela pensa em saber, mas a gente não sabe. A gente tem um limite para conhecer as coisas de Deus. E isso que nós vamos tratar, porque várias pessoas tentaram adivinhar aí o dia da vinda do Senhor. Nós vamos tratar sobre esse assunto nesta lição. O comentário da leitura eu coloquei de uma forma bem simples, que diz assim: Jesus não diz a eles que Israel não será restaurado. Em vez disso, ele diz a eles que os tempos ou estações são assunto de Deus e não deles. Na realidade, ele disse: vocês não precisam saber disso. Jesus não quer que os apóstolos se distraiam com tempos ou épocas quando têm assuntos mais urgentes para cuidar. Ele quer redirecionar sua atenção de coisas que eles não precisam saber para as coisas que eles precisam fazer. E é isso que nós vamos ter um entendimento nesta lição. Bom, o nosso ponto central diz assim: a esperança da igreja é vivida e é real. A nossa introdução diz assim, que nós temos a bendita esperança, que nós já falamos aqui, uma ocasião, uma fonte de glória que vai acontecer, que é a vinda de Cristo. Esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Nosso objetivo, então, é esclarecer quão breve será esse evento, para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Preste atenção, tão breve, mas não com datas. Por que a gente fala breve? Porque no nosso tempo, por exemplo, a promessa da volta de Jesus já faz mais de 2000 anos. Pedro vai dizer que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então para Deus faz só 2 dias. É claro que para Deus faz muito menos, porque Deus ele é atemporal. Ele está numa dimensão diferente da gente, mas ele abriu um tempo. Já vou falar que tempo foi esse para que o evangelho fosse pregado e fosse expandido e muitas almas pudessem ter aí a salvação através desse tempo da graça. Tópico 1, breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, ou seja, quando o sol nasce, na virada da manhã, quando nós observamos o sol nascer, nada pode detê-lo, nada pode deter a chuva. Então, nada pode deter também o começo de um novo dia. Se a gente querer ou não, vai começar. Então, assim também é a vinda de Jesus. Nada pode deter. A vinda de Jesus, ela está como se fosse um cronômetro, já está zerando. Esse dia está próximo. E os sinais que precederam a vinda de Cristo já estão presentes. Tá? É claro que nós vamos falar sobre alguns sinais aqui, e eu não quero que você fique triste, mas tudo que acontece no mundo, como terremoto, agora o coronavírus, para nós cristãos não é novidade. Às vezes a gente está falando, nossa, mas são uns sinais. Não, isso para nós não é novidade. A gente já sabe que vai acontecer isso. Eu vou explicar nesta lição. Depois a gente vai ler um capítulo, uma parte, você vai entender isso que para nós não é novidade. Nós estamos na luz, nós não estamos nas trevas. Os nossos olhos já estão abertos para os acontecimentos. Vamos então ao tópico 1. Breve o Senhor virá. A vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Vamos recapitular essas duas frases do nosso escritor agora. Os ramos do cristianismo concordam. A Bíblia fala que Jesus vai voltar. Mas a maneira como isso vai acontecer tem algumas visões diferentes.
Nós somos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação, que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós temos uma outra visão, por exemplo, midi-tribulacionista. Eles acreditam que a igreja será tirada no meio da grande tribulação, e nós temos os pós-tribulacionistas, que acham que a igreja vai passar por toda a tribulação e depois sim a volta de Cristo. Então é esse entendimento que nós vamos ter nesta lição. Você vai entender as fases distintas que acontecem agora no plano escatológico. Então aqui eu coloquei para que você entenda de uma vez por todas, porque às vezes você está lendo algum artigo da CPAD, algum escritor da CPAD, e às vezes está um pouquinho misturado essas duas expressões, arrebatamento e a vinda do Senhor Jesus em glória. Por quê? A Assembleia de Deus considera a segunda vinda de Cristo em duas fases distintas. É o que o nosso pastor Antônio Gilberto sempre comentou, ele classificava dessa forma. A primeira fase é o arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Depois nós temos a segunda fase, 2 Tessalonicenses 2,8, a vinda do Senhor Jesus em glória. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então você percebe que tem dois momentos aí. No primeiro momento, ele vem para buscar. No segundo momento, ele vem para batalhar. Então vamos deixar bem claro isso aqui. Arrebatamento é uma coisa, e a segunda vinda do Senhor em glória é outra coisa. Abriu a sua mente agora, porque às vezes alguns escritores colocam de uma forma só? Isso vai acontecer nessa lição também. Mas vamos entender. A primeira fase, então, de forma distinta, é o arrebatamento. Então, a igreja é arrebatada. Arrebatamento, ela vem da expressão ser tirado com força. Ela vem da expressão ser arrancada com força. E aí a vinda do Senhor Jesus em glória é quando ele volta para defender Israel, que nós temos então a volta de Jesus em glória, a sua vinda, ele vai estar na terra, vai batalhar no Armagedon, e depois ele vai restaurar a terra na época milenar. Então, quando o Senhor Jesus ascendeu o céu, os varões de branco disseram que ele viria da mesma maneira que subiu. Esse cenário é de sua vinda em glória, e não do arrebatamento da igreja. O arrebatamento é tirado com força. É uma expressão que está dizendo arrancou, tirou com força. Então a igreja será tirada da terra. Agora a vinda de Jesus será em glória. E é isso que nós temos que entender. Particularmente, eu considero arrebatamento uma coisa e a segunda vinda do Senhor Jesus em glória. Então eu sempre falo arrebatamento e segunda vinda. Mas para ficar bem claro como os nossos escritores da CPD trata, que também eu não acho de forma errada, também é uma forma muito compreensível, eles destacam então que são em duas fases distintas. Eles tratam a segunda vinda de uma forma só. A primeira fase é arrebatamento e a segunda parte, a vinda do Senhor Jesus em glória. No arrebatamento ele não vem para a terra. Nosso escritor deixou bem claro que Atos capítulo 1, verso 11, não está falando do arrebatamento, mas está falando da mesma forma da segunda vinda em glória, ele virá das nuvens. Esses dias, não faz um tempo, numa igreja, eu ouvi um irmão dizendo assim, Senhor, arrebata a tua igreja, vem montado num cavalo branco. Não, o arrebatamento vai ser rápido. Paulo fala que é como se fosse um piscar de olhos. É muito rápido, é arpazo a palavra, é tirado com força. Agora, a segunda vinda em glória, sim, ele vem montado num cavalo branco. É um termo escatológico, é um assunto que eu amo, não dá para falar muito, mas ficou bem claro, então, esta visão a partir de hoje na sua mente. Se você já sabia, confirmou aquilo que você sabia. E aqui eu fiz um gráfico para você entender, eu não compliquei muito, deixei bem fácil. Você vai ver aqui Jesus Cristo, em Daniel 9, 26, a partir da morte do ungido. Jesus aqui,
ele morre. E aí vem para nós a dispensação da graça. Esse tempo é um tempo que ele precede a última semana das 70 semanas de Daniel. Então, houve-se uma apresentação do mistério escondido que é Cristo. Ele veio, ele estava escondido no Pai, e ele vem. E agora abre-se um tempo de graça. E ainda nós temos uma última semana para se cumprir nas 70 semanas de Daniel. Então, coloquei, quando acabar o tempo da graça, nós teremos o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4,15, que nós já comentamos. Aí nós vamos ter dois eventos, um no céu e um na terra. Na terra nós teremos a última semana, então, de Daniel, que nós teremos a grande tribulação. Então, nós vamos ver aqui 7 anos de grande tribulação. E lá em cima vai estar acontecendo algo, que são as bodas do Cordeiro, tá? Não é bodas, tá? É bodas do Cordeiro. Às vezes você fala bodas e alguém que não conhece a Bíblia, ela fala que o Cordeiro tem bodas. Não, é bodas do Cordeiro, é uma festa. Esta festa está tendo com a igreja arrebatada lá em cima. E depois da segunda vinda de Cristo em glória, a igreja vem junto batalhar no Armagedon. No final da grande tribulação, lá na pontinha da segunda seta que desce, ali vai acontecer o Armagedon. Cristo vai descer com a sua igreja para proteger Israel, que vai estar encurralado ali, cercado por várias nações. E após nós vamos ter o milênio. Então, ficou bem claro? Arrebatamento, ele vai acontecer quando se fechar a dispensação da graça. Agora, quando acontecer, vai ter dois eventos, um na terra e um no céu. Em cima, bodas do Cordeiro, e embaixo, grande tribulação. E nós vamos voltar com Cristo depois no Armagedon. Então aqui nós temos, breve o Senhor virá, uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar e nos levar para o céu. Olha que interessante agora a promessa de Jesus. Quero fazer questão de ler para ficar bem gravado no nosso coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus estava falando para eles que iriam embora. Como eles ficariam agora, os seus discípulos? Ele vai dizer, na casa de meu pai. Onde? Na casa de meu pai. Há muitas moradas, não é aqui na terra. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então, olha que interessante. Há um lugar e há uma promessa que ele vai buscar e vai levar para ele, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então, Jesus mostrou o lugar. Ele disse aonde era o lugar. Então, arrebatamento é isso. É você ir para o lugar preparado por Cristo, que são as mansões celestiais. Então, esta é a primeira etapa. É o arrebatamento da igreja. Então, os discípulos, eles não tinham a compreensão. Eles não compreendiam o momento dessa vinda, como seria, como queria acontecer. E eles vão perguntar para Cristo, Senhor, restaurará tudo nesse tempo o reino em Israel? Por que os discípulos estavam perguntando isso? Porque eles acharam que Deus ia ser rei somente em Israel. Eles estavam pensando num reinado físico, político, assim como Davi, como Salomão, como os reis de Israel. Era isso que os discípulos estavam perguntando para Jesus. Era isso que eles estavam buscando de Jesus. Os discípulos estavam preocupados com aquele momento, e é por isso que Jesus vai responder tão forte para eles, que não precisaria saber sobre esse momento. Nós vamos discutir isso agora um pouquinho para frente. Por quê? Jesus corrige eles por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança é exclusiva do Pai e está fora do radar humano. Aqui sim nós vamos começar a desenvolver esse assunto. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Deixa eu só tirar aqui uma dúvida, porque tem muitas pessoas que acham que é só o Pai que sabe e o Filho não sabe disso hoje. Naquele momento que Jesus diz isso, ele está encarnado, ele está em um corpo humano.
Então, veja bem, ele esvaziou-se de Deus. É claro que ele estava ali cheio do Espírito Santo, mas como homem, ele disse, olha, só o Pai sabe. Mas depois da sua morte e ressurreição, ele vai dizer, todo o poder é me dado, no céu e na terra. Então, hoje, Jesus está glorificado. Ele sabe muito bem, irmãos, o dia e a hora, tá? Agora ele está num outro corpo glorificado. Mas na concepção humana, ele está dizendo aqui que nós não vamos saber nem o dia e nem a hora. Vamos lá. Então, a segunda razão, a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Eles queriam só para Israel. Olha que interessante. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então não era somente para Jerusalém, como eles estavam pensando, não, ia progredir, ia ter aí o desenvolvimento, foram as lições passadas que nós aprendemos. Breve o Senhor virá, o dia se aproxima, a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou, mas a hora e o dia ninguém sabe. Os principais sinais são a efusão do Espírito Santo e fundação do Estado de Israel. Esses sinais são fundamentais. Nós vamos entender isso agora. Aqui eu coloquei os dois versículos em dois quadros, os versículos para vocês entenderem, para ficar bem fácil. Então, a efusão do Espírito Santo foi uma promessa para os últimos dias. Então, nós vamos ver Joel profetizando aqui sobre os últimos dias e Pedro confirmando a profecia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá. Derramarei sobre toda a carne. Então, nós temos aqui esta expressão de Pedro confirmando que nós já entramos, então, nos últimos dias. E aqui o nosso escritor colocou que a partir do avivamento da Rua Azusa, tem se espalhado pelo mundo inteiro agora esse avivamento. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. Hoje nós somos o maior movimento pentecostal aí do mundo, os protestantes. Por que isso? Porque nós acreditamos sim nos dons espirituais que tratamos aqui, acreditamos sim na cura, acreditamos sim que Jesus arrebatará a igreja. Aqui tem uma foto do templo da Rua Azusa, 312 aqui na Califórnia, e isso foi um movimento, e esse movimento está até os dias de hoje. Como eu disse, os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. E aqui é outro sinal evidente, a fundação do Estado de Israel. Olha o outro sinal. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmo, vendo-as que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. E essa fundação de Israel, ela foi muito importante. E desde 1948, nós temos aí a bandeira de Israel, né? Ela está na ONU, nas Nações Unidas, voltou a ter um partido aí, um Estado, tá? Então, vamos entender isso. Como que isso aconteceu? Olha que interessante, eu coloquei aqui, eu não sei se você conhece, mas o Oswaldo Aranha. Isso é muito importante para a sua compreensão. E nós estamos vivendo no Brasil hoje como se diz, uma parte política um pouco complicada. E ele foi chefe da delegação brasileira, tá? Lá na ONU, presidiu a segunda Assembleia Geral. E eles voltou ali, deu uma atenção à partição da Palestina. E culminou isso na criação do Estado de Israel. Os judeus são eternos gratos, até teve agora uma menção aí recentemente sobre isso, sobre Oswaldo Aranha. Então a gente entende que o Brasil, desculpe a minha expressão, mas ele sempre foi aí uma mistura, sempre foi algo que as pessoas vinham e pegavam, levavam embora, e o Brasil abençoou Israel. E é por isso que nós estamos sendo abençoados, tá? E tem gente que
tem a apatia política. Particularmente, eu não gosto muito de estar nesse ambiente político, mas eu entendo que a política, ela é sim algo que nós devemos tratar com muita sinceridade. Antigamente, nós não dávamos muita atenção a isso, e nós colocava várias pessoas lá dentro de várias mentalidades diferentes da mentalidade de Deus. Hoje nós temos bastante candidatos ali que têm esta visão. É claro que nós oramos para que eles vá bem lá dentro, mas nós temos que entender que o Brasil foi abençoado. Depois dessa época, o Brasil mudou, o Brasil tem mudado muito. Nós somos uma nação aí cristã, nós somos um povo abençoado. Aquele que abençoa Israel também é abençoado. E com certeza a história do Brasil está mudando, nós cremos nisso. Então, queridos, a política é coisa do diabo enquanto Deus não entra. E Deus, quando ele está no negócio, ele começa a abençoar. Mas há uma resistência no mundo espiritual. E nós vamos estar orando para que Deus abençoe os nossos governantes, para que Deus venha abençoar todos aqueles que estão na política. É o nosso dever orar pelas nossas autoridades. E sim, ter um discernimento certo de como vamos votar, de como vamos eleger, porque as pessoas a qual nós trabalhamos e elegemos são que vão ditar as regras. Então, vamos lá. Se você não conhece muito dessa história, é muito interessante que você pesquise sobre Oswaldo Aranha. O tópico 2, a necessidade de vigilância. Então, nós temos uma esperança, nós sabemos que vai acontecer algo, mas nós sabemos também que nós temos que vigiar. A vigilância, o ato é feito de vigiar. O estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado e não afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. Então vamos analisar essa palavra, porque ela vem da palavra de estar pronto, de vigiar. É como se fosse aquele soldado que ele parou ali um pouquinho, mas ele ainda está com as vestimentas, está com o seu coturno amarrado, ele está pronto se acontecer alguma coisa para ir. Então, às vezes, nós trazemos também esse pensamento, essa mentalidade para a nossa vida. Se Jesus voltar agora, no arrebatamento, para buscar a sua igreja, nós estamos prontos? Nós estamos com as vestimentas espirituais todas prontas? Então, é isso que nós devemos fazer, ficarmos acordados, não no escuro. E aqui nós temos a exortação à vigilância. O Senhor Jesus, ele vai exortar. Por isso, estai-vos apercebidos também. Olha que interessante. Ninguém sabe a hora. E aí nós vamos ter os apóstolos dizendo, e eu coloquei aqui, tem muitos versículos na lição, não dá para tratar todos um por um. Mas olha só esta expressão. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como a dores de parto. Aquela que está grávida de modo nenhum escaparão. Olha agora a expressão de Paulo. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, para nós não é surpresa, como eu disse lá no começo da lição, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos de noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, vamos pensar aqui. Para nós cristãos hoje, nós não precisamos de mais nenhum sinal. Nós já sabemos que isso vai acontecer. Nós não estamos dormindo como aqui é uma pessoa que está em trevas. Você já dirigiu o carro por muitos quilômetros, você não percebeu como você chegou no destino? Então, isso também não pode acontecer com a gente. A gente tem que saber por onde passamos dia a dia. Então, nós temos que vigiar, ser sóbrios, saber o que está acontecendo. E também nós vemos a exortação nas parábolas e nos discursos de Jesus. Eu acredito que, se houver arrebatamento agora, e um de nós ficarmos, não tem desculpa para a gente sendo cristão, porque nós já sabemos que isso vai acontecer. Para nós não é novidade. Como eu disse, não é uma utopia, não é um conto fantasioso, é algo que nós cremos que vai acontecer. Então nós temos que vigiar,
sim, nesse ponto, de estarmos prontos, como se fosse o nosso último dia, nossas últimas horas, nossos últimos minutos. Então, nós não sabemos como isso vai acontecer, o dia que vai acontecer, mas nós cremos que isso vai acontecer. E nós temos que estar bem acordados. E aqui nós temos os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravam várias datas. Outros, depois de constarem que elas não batiam, reinterpretaram supostas profecias e as protelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. Então, vamos analisar um pouquinho isso. Muitas pessoas marcaram data do arrebatamento da igreja, marcaram data da vinda de Cristo, e quando você olha na história, provavelmente quase todas as denominações marcaram data. Mas nós temos que entender que os adventistas marcaram, William marcou, nós temos várias denominações, várias, que marcaram essa data. Isso nunca aconteceu, porque a Bíblia não vai dar o dia nem a hora, simplesmente vai acontecer. E agora no nosso meio evangélico, sobre a figueira, por causa da geração, estão dizendo que o arrebatamento é por agora, disseram que até iria ser em 2020. Cuidado, irmãos. Nós não sabemos a hora nem o dia, isso não está ao nosso pensamento. É por isso que eu amo escatologia, porque por mais que a gente estude, a gente nunca vai saber tudo. Porque se fosse para saber tudo, o dia e a hora, Deus não seria Deus. Porque a partir do momento que nós sabemos igual Deus sabe, ele não é mais Deus. Isso a gente nunca vai saber. Isso não está ao nosso compreensível. O nosso compreensível é o básico. É estar firme, vigilante, não acreditar nessas histórias de dia e hora, mas vivermos como se fosse o último dia, que é muito importante. E agora nós vamos ter, então, a necessidade de vigilância, os alarmes falsos. É um erro tentar adivinhar os tempos e estações, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, pois só Deus sabe o dia e a hora. Aí nós temos a expressão, a palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Ora, irmão, vai acontecer o arrebatamento tal dia, tal hora, tudo furado, irmão, isso aí não existe, tá? Não entre nesses assuntos, é por isso que nós estamos aprendendo a palavra de Deus, como ela é. Essas falsas expectativas não adianta, nós temos que viver todos os dias como se fosse o último. Imagina se Jesus marcasse aí o dia para nós, que seria no ano tal, naquele ano todo mundo ia tentar se converter, ia viver uma falsa vida aí de conversão, naquele último momento, mas ele deixou aberto, como pode ser todos os dias. É isso que o crente tem que entender, que isso que é vigilância. Que o arrebatamento pode acontecer a qualquer hora, ou se não acontecer o arrebatamento, nós também podemos morrer. Então, é isso que nós devemos viver, como se fosse o último dia. E o tópico 3, vivendo com fidelidade. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Então nós vamos entender essa definição de fidelidade. É a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel e lealdade. Ou seja, se eu tenho uma esperança no arrebatamento, eu tenho que condizer, ser vigilante e ser fiel. Então vamos entender. Nós temos que tentar no máximo possível ser fiel com Deus. Temos a expressão de Jeremias, que o povo agora, eles vão dizer que vai ser testemunha, para Deus ser testemunha entre eles, uma verdadeira e fiel. E fazer conforme a palavra que Deus enviasse para eles. Então, qual foi a palavra que Deus enviou para nós? Vigiar, orar, ter aí essa fidelidade a Ele. E aqui Tito 2,10 vai dizer assim, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja o ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Aqui são algumas expressões, nós temos muitos versículos, mas nós sabemos sim que nós devemos ter essa fidelidade. O que é fidelidade? É uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Vamos trazer no âmbito bem conhecido.
é a fidelidade no casamento. Ela é uma demonstração de lealdade e respeito. Então, ninguém quer ter um casamento que não tenha fidelidade. Então, o relacionamento com Deus, ele é mais supremo do que o casamento. Então, aí que sim que tem que ter uma excelência de fidelidade em tudo que nós fazemos. E a fidelidade de Deus? Fiel é Deus, pelo qual vos chamastes para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Então, nós temos várias expressões que Deus é fiel. E a fidelidade de Deus, ela não falha, ela é intocável. Aqui nós temos o Salmo 36:5, a expressão aqui que diz assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. Então lá em Gênesis 3, ele não prometeu que ia mandar aí um Salvador? E ele confirmou, ele enviou o seu filho. E agora também ele prometeu que o filho vai voltar, e ele vai voltar. Ele é fiel para manter isso, para manter a sua palavra e fazer que isso aconteça. E nós temos a fidelidade como uma virtude. São os atributos comunicáveis de Deus. São atributos morais de Deus, são aquelas cujas ressonâncias e reflexos são vistos nas criaturas humanas. Então, nós vamos aprender aqui que são atributos comunicáveis. Deus comunicou esse atributo com a gente. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente. Aqui nós já estudamos a lição de fruto do Espírito. Nós estudamos sobre o que é o fruto do Espírito. Então, a fidelidade como virtude cristã, ela é um atributo moral que é compartilhada com o homem. Nós também devemos lutar em ser fiel com Deus. E aqui o tópico 4, tempo, estações, eu coloquei o significado. Não vos pertence saber os tempos, que é cronos. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Percebeu que o nosso autor colocou vinda de Cristo? Ele não separou o arrebatamento e a vinda de Jesus em glória? É isso que eu quero que você entenda. Às vezes nós temos alguns versículos colocados aqui nos tópicos que está falando da vinda de glória ou está falando do arrebatamento, tá bom? Mas há uma diferença como a gente aprendeu no começo. Então, a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. A descida do Espírito Santo já aconteceu, ok? E a vinda de Cristo ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Só que está no tempo de Deus, só que vai trazer o tempo cronos, que é do homem. E o kairos, que agora é o tempo de Deus, significa ocasião, que é a nossa leitura, que é a esperança, ocasião, ou a fonte da glória de Deus. Se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Então, isso vai acontecer na ocasião certa, mas vai ter alguns elementos, alguns eventos que vai acontecer para que isso aconteça. Então, são tempos, estações que nós não sabemos o tempo na mentalidade humana, quando, a hora, como vai ser. Nós dependemos de crer em Deus, acreditar, ter essa esperança que nós vamos sim morar no céu. Voltarmos os nossos olhos para a bendita esperança, porque se essa bendita esperança estiver dentro do nosso coração todos os dias, a nossa vida muda. Nós chegamos mais perto de Deus, somos fiéis, vigiamos e temos uma vida de esperança, chegando mais perto da ocasião que vai acontecer. A conclusão: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida, não é só alguns dias. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Deus abençoe a sua vida. Se você perdeu essa esperança, adquira-la agora novamente, porque o nosso Senhor Jesus vai arrebatar sim a sua igreja e tem mansões celestiais nos esperando. É isso que nós temos no nosso coração, essa bendita e gloriosa esperança. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial.